Fala galera, beleza? Como vocês sabem, eu cheguei recentemente da Ilha da Madeira e eu vou trazer para vocês aqui o roteiro completo para vocês viajarem para a Ilha Madeira de forma fácil e barata, então se liga nesse vídeo. Então pessoal, a Ilha da Madeira é um lugar bem exótico, fica em Portugal, né? Fica em uma ilha fora do continente. Então Portugal hoje é dividido em Portugal continental e Portugal ilha, que é onde fica a Ilha da Madeira e Porto Santo. E eu viajei para lá agora, nesse período de pandemia. Era um dos locais onde era possível viajar sem ainda estar com a vacina completa, só apresentando o teste do PCR. Viajou eu e minha família, então eu, minha esposa, minha filha de 1 ano, meu sogro, minha sogra, cunhada, foi a turma toda. A gente foi aproveitar esse momento, passear. Eu vou mostrar para vocês aqui o roteiro, o que fazer, quanto custa, como baratear a sua viagem para que você aproveite, porque é um lugar incrível. Para aquela galera que gosta de futebol, é a terra do Cristiano Ronaldo que comanda lá, tem o museu do Cristiano Ronaldo, tem o hotel do Cristiano Ronaldo e a cidade em si é muito linda, é uma ilha vulcânica. E como é que eu comecei a viagem, né? E como é que você pode começar a viagem? Hoje a gente tem voos direto para Portugal, saindo de vários lugares do Brasil, como Brasília, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belém. Então, todos esses destinos você já consegue fazer um voo direto para Portugal. Com milhas, se você tiver milhas da Azul, da TAP, da Smiles, você consegue fazer essa viagem, mas para a Ilha da Madeira em específico, o ideal é que você utilize milhas da TAP Miles & Go. Custa 79 mil milhas ida e volta para fazer um voo de classe econômica. E para bebê, né, até 2 anos, você não paga absolutamente nada, só a taxa de embarque. Então, se você quer viajar com seu filho, com sua filha, que tem menos de 2 anos, é interessante você fazer esses voos, porque a passagem do bebê ou da bebê já está garantida, você só paga a taxa de embarque. E o interessante é que esse bebê, ele tem direito a uma bagagem. Então, não é que você vai fazer uma mala para o bebê e vai consumir da sua bagagem, não. Ela também tem uma bagagem disponível para ela. Então, 79 mil milhas, você consegue fazer essa viagem. É um voo que vai fazer uma conexão provavelmente em Porto ou em Lisboa e depois segue com um voo rápido para Funchal, que é a principal cidade da Ilha da Madeira. A minha viagem foi uma viagem de 8 dias. Na volta eu fiz um stopover em Lisboa, né? Quando você pode ficar alguns dias naquela cidade sem pagar nada mais por isso, já que é um hub de entrada ou de saída da companhia aérea. E o que eu fiz lá na Ilha da Madeira e que eu recomendo fortemente que você faça. Também vou falar em relação à parte financeira, né? O que é que vale a pena, o que é que não vale, quanto é que custa em média as coisas, para você criar aí na sua cabeça um pacote para poder viajar de forma mais barata para a Ilha da Madeira, que é um lugar que eu super recomendo, é super agradável, é bem gostoso, né? É uma ilha vulcânica e que tem praias, tem regiões ali belíssimas. Começando pelas hospedagens, né? Geralmente os maiores custos dentro de uma viagem é a passagem aérea e a hospedagem. Então a passagem, como vocês viram, é uma passagem extremamente barata, são 79 mil milhas. Utilizando as estratégias corretas de milhas, essa passagem vai sair para você de forma gratuita ou vai sair no máximo aí a R$1.200, R$1.300 com essas estratégias. Então é algo que se torna extremamente viável. Portugal apesar do euro estar com o valor que está hoje, Portugal não é um lugar caro, inclusive viajar para Portugal às vezes é muito mais barato do que viajar dentro do Brasil, mesmo você convertendo de euro para real. E aí lá na Ilha da Madeira, como é uma ilha, né? Então tem algumas coisas que são um pouco mais caras do que o continente. Como por exemplo aqui no Brasil, em Fernando de Noronha, algumas coisas em Fernando de Noronha elas são mais caras do que no Brasil, porque está dentro do continente, né? Então, um exemplo é aluguel de carro. Aluguel de carro em Portugal continental, ou seja, em Lisboa, Porto, é ridiculamente barato. Eu fui ano passado para Portugal, aluguei um Mercedes CLA e paguei o equivalente a R$150 na diária. Lá na Ilha da Madeira, eu aluguei um Corsa
manual, né, um Corsa pequenininho manual, e paguei R$300 na diária do carro. Inclusive foi a diária mais barata que tinha. Lá na Ilha da Madeira, a maioria dos carros que você vai encontrar para alugar são carros pequenos, e é interessante inclusive que você alugue carro pequeno, porque as ruas elas são bem estreitas, então é ideal que você tenha carro pequeno. Como é uma viagem de ilha, não é interessante você levar bagagens muito grandes, mas de qualquer forma tem também carros grandes caso você queira alugar. O aluguel de carro, como eu falei, ele é um pouco mais caro do que no continente. Algumas formas de você reduzir esse custo pode ser fazendo as reservas através dos programas de fidelidade aqui do Brasil e ganhando milhas por fazer essa reserva. Então, por exemplo, alugar o carro na Rent Cars, numa parceria com a Tudo Azul, e aí você ganhar milhas a mais. No meu caso, o que estava compensando mais quando eu fiz essa reserva foi uma parceria do Itaú com o Rent Cars, onde dava 15% de desconto sobre a reserva, por ter um cartão de crédito do Itaú Personalité. Então, ele tinha a tarifa cheia e você tinha 15% de desconto. De toda a pesquisa que eu fiz no período que eu viajei, esse era o mais em conta. Mas quando tem promoção, etc., você ainda consegue descontos maiores do que eu consegui, né? Como a minha viagem, ela foi uma viagem de última hora por conta da questão da pandemia, sem saber se a ilha ia abrir, se não ia abrir. Então, a gente fez muita coisa meio que em cima da hora, mas com planejamento. Você consegue descontos ainda maiores através das estratégias de milhas, onde você faz a reserva, ganha uma quantidade a mais de milhas e essas milhas você vende e abate do valor aí do seu aluguel. Com relação à hospedagem, né, que eu acabei pulando, fui para o aluguel do carro, mas com relação à hospedagem, a Ilha da Madeira é uma ilha muito turística, então você tem hotéis de todos os preços. Você tem hospedagens que variam aí de R$100 até R$3.000, R$4.000 a diária. Dentro da Ilha da Madeira tem vários municípios, em cada município tem seus hotéis. O ideal é que você fique em Funchal, que é o principal município, onde de fato tem os melhores restaurantes, onde você consegue se deslocar mais fácil aí para os principais pontos turísticos, tá? Lá em Funchal você vai ter vários hotéis legais para ficar, você consegue baratear essa hospedagem também utilizando estratégias de milhas ou até mesmo usando as suas milhas para poder ficar hospedado. Tem pessoas que preferem ficar hospedadas no centro da cidade, ali perto dos restaurantes, perto de tudo. Outras pessoas preferem ficar mais próximas da praia, então isso aí vai realmente do perfil de cada um. De qualquer forma, independente de um ou outro, é interessante você alugar o carro para poder se deslocar. Caso você não alugue o carro, você vai precisar comprar os passeios. E aí esses passeios já tem o transporte incluído que vai te levar para os principais pontos turísticos da cidade. E quais são esses principais pontos turísticos da cidade? Que são pontos que você não pode perder de jeito nenhum. Um deles, inclusive você pode fazer no mesmo dia, eu fiz no mesmo dia, é a Câmara dos Lobos, que é um dos municípios. É um lugar super agradável, uma cidadezinha pequenininha, cheia de bares, onde é possível ver lobos marinhos. Você pode fazer passeio de barco ao redor da região, pode alugar stand-up paddle, pode alugar caiaque para poder rodar. Um lugar super agradável que eu recomendo. E próximo à Câmara dos Lobos você tem o Cabo Girão, que é um dos pontos mais altos da cidade. Você tem uma vista panorâmica incrível. O piso do local, ele é todo de vidro, né? Então, você quando olha para baixo, vê toda o mar, a parte dos morros da cidade. Então dá aquela sensação assim, aí você percebe de fato a altura e a vista é assim incrível. Não paga nada para entrar, então isso é interessante também. Lá tem um restaurante, um barzinho, se você quiser parar para tomar um vinho, uma cerveja, comer alguma coisa. Mas o legal de tudo é que tem alguns passeios lá na Ilha da Madeira que você não paga absolutamente nada. E a Câmara dos Lobos e o Cabo do Girão são dois exemplos onde você não paga nada para poder ir para lá, tá? Além desses dois, lá na Ilha da Madeira tem muita trilha.
Então, trilha, para quem gosta de trilha, a Ilha da Madeira é um lugar excelente. A gente fez um passeio, eu e minha família, a gente foi para o Pico do Arieiro, que é um dos picos mais altos da cidade também. É uma vista incrível e de lá você consegue partir para algumas outras trilhas, como por exemplo o Pico Ruivo, que é super famoso na cidade, dá algo em torno de 7 quilômetros de caminhada, 7 para ir, 7 para voltar. Eu não fiz esse passeio porque eu estava com minha filha de 1 ano, mas é um passeio super recomendado e eu vi muitas fotos e assim, realmente é um lugar incrível. Eu fiquei na vontade, a gente acabou não fazendo em função dela. Viajar com criança, às vezes você precisa de fato se privar de alguma coisa, você ganha algumas coisas, mas também se priva de outra, porque é uma viagem à parte, tá? Mas para aquelas pessoas que estiverem lá, tiverem tempo, vale super a pena fazer o Pico Ruivo também. E um ponto que assim, esse é crucial lá na Ilha da Madeira que você precisa fazer é Porto Muniz, são as piscinas de águas naturais. Essas piscinas, tem algumas piscinas que são nas rochas vulcânicas, então é realmente obra da natureza, que você chega lá, tem a entrada e a saída do mar e tem várias rochas que formam essas piscinas. Da mesma forma, tem também piscinas de águas naturais, mas essas com mais estrutura, porque tem uma obra feita, lógico, pelo pessoal de lá, e essa você paga uma entrada. A entrada custa 3 euros por pessoa, então é bem baratinho. Você tem a estrutura lá de restaurante, de banheiro, tem sombreiro caso você queira alugar e dá para passar o dia inteiro nessas piscinas naturais. É muito gostoso, é um negócio completamente diferente e é lindo de verdade. É algo assim que a gente não encontra em outros lugares, então é um ponto obrigatório para você ir dentro dessa área aí de Porto Muniz. Todo deslocamento, quando você sai de Funchal, tem lugares que você vai levar 15, 20 minutos de carro. No caso de Porto Muniz, você leva mais ou menos algo em torno de 40 minutos. Por isso a importância de você estar de carro lá na Ilha da Madeira, tá? E tudo isso você consegue baratear com as estratégias de milhas, enfim. Lugares para jantar, pessoal, lugares para almoçar, para jantar. A grande maioria dos restaurantes vão ser em Funchal, como eu falei, o que tem maior estrutura. E um aplicativo interessante para você utilizar lá é o aplicativo The Fork, onde você consegue fazer a reserva dos seus restaurantes e vários desses restaurantes ele tem uma parceria com The Fork, onde você ainda consegue descontos no seu almoço, no seu jantar, no final da conta. E esse desconto é realmente bem significativo. A gente jantou em lugares bem interessantes, como no restaurante do Forte. Teve o nosso restaurante que foi assim o carro-chefe, que a gente repetiu 3 vezes lá. A gente jantou 2 noites e depois ainda foi almoçar. Comida assim surreal, para quem gosta principalmente de frutos do mar. Assim, a quantidade de comida e o sabor da comida é realmente surreal. É restaurante que eu diria que é um restaurante de prêmio Michelin. Você não paga tão caro e você come muito melhor do que em restaurantes aqui no Brasil, que a gente paga preços absurdos. Então, a média do prato, um prato completo de polvo e camarão, ou um bacalhau, ou uma paleta de carneiro, enfim, esses pratos você vai pagar aí na média em torno de R$60, são pratos bem fartos, então para aquelas pessoas que comem pouco, inclusive consegue dividir o prato. E o nome desse restaurante é Il Vivaldi, ou seja, você que hoje vai para a Ilha da Madeira não pode perder a oportunidade de conhecer esse restaurante. Ele fica em Funchal, em frente à praia, é um restaurante bem agradável. O chefe lá do restaurante é um cara super atencioso, ele vem na mesa, bate um papo. Inclusive o cara é um artista, tem quadros dele pelo restaurante, eles têm uma galeria também que você consegue, caso queira levar alguma lembrança para casa, você consegue levar essa lembrança. Então assim, é um restaurante que vale super a pena, principalmente para quem gosta de frutos do mar. Tá? A orla de Funchal também é bem agradável para você caminhar à noite, ou durante o dia também, porque durante o dia geralmente você está fazendo os passeios, mas à noite é super agradável. Como eu falei mais cedo, para quem gosta de Cristiano Ronaldo, lá é a terra do Cristiano Ronaldo, então tem o museu, eu visitei o museu do Cristiano Ronaldo. Esse museu é mais uma galeria, tá? Não é um museu contando a história do Cristiano Ronaldo, é uma galeria de troféus, você vai ver lá todos os prêmios, o cara é um fenômeno.
você vai ver os prêmios dos títulos que ele já ganhou, então até é bem interessante aquilo que a gente vê na televisão, a gente poder ver de fato, presencialmente, né, ao vivo, o troféu da Champions League, troféu da Eurocopa, troféu do Campeonato Mundial de Clubes, as bolas de ouro que ele ganhou por ser melhor jogador do mundo, enfim, é bem legal. É um ingresso que custa algo em torno de 10 euros, então vale super a pena, é um passeio rápido, fica dentro da cidade, então dá tempo suficiente para você visitar. Depois dessa viagem para a Ilha da Madeira, como eu falei, eu passei por Lisboa, foi um stopover. Eu já conheço Lisboa, mas é uma cidade que me agrada muito e toda vez que eu vou para Portugal, eu faço questão de fazer um stopover, seja em Lisboa, seja em Porto. No meu caso, que moro em Salvador e o voo de Salvador é direto para Lisboa, então eu costumo fazer o stopover em Lisboa. Se você, por exemplo, é do Rio de Janeiro, que geralmente o voo direto é do Rio para Porto, vale a pena você fazer esse stopover em Porto também, porque é mais uma cidade que você conhece, é um lugar super agradável e você não paga nada a mais por isso, né? Ele tem um ajuste somente na taxa de embarque, mas que é algo completamente significativo diante de tudo que você vai aproveitar, beleza? Ficou alguma dúvida em relação à Ilha da Madeira? É só comentar aqui abaixo. Se você quiser saber o roteiro sobre algum outro destino, também comenta aqui abaixo. E se você quer saber mais como eu faço, clica aqui nesse vídeo que você vai aprender cada vez mais aqui com o Mago das Milhas. E para mais vídeos como esse, basta você se inscrever no canal, ativar aqui o sininho. E para dicas diárias, basta você me acompanhar lá no Instagram, é o @GoesRodrigo. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço.